Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa, nosso bate-papo sobre educação aqui na Multirio. E o tema de hoje é interessantíssimo e vou dizer para você, é verdade. A gente está aqui com dois convidados de peso aqui do lado, dois colegas jornalistas, para falar sobre fake news, notícias falsas. E você já sabe, você que acompanha o Hashtag Educa, a gente tem o espaço para te ouvir, para saber das suas questões, das suas colocações no Face, que são as postagens. Inclusive, durante o programa, a gente vai alimentar essas postagens com conteúdos para que possam inspirar a sua prática na sala de aula, o seu debate sobre a fake news na escola. E se você está assistindo a gente pela televisão, você também já sabe, a gente tem o número do WhatsApp, por onde você manda os seus comentários, conta a sua experiência e manda as suas perguntas. A gente quer te ouvir, esse assunto é extremamente importante, ele precisa chegar na escola, né, sair da esfera das redações e chegar na escola cada vez mais cedo, até porque a nossa garotada acessa as mídias sociais desde pequenininho. Então, vem para cá, participa, eu quero te ouvir. E hoje a gente vai tratar sobre esse assunto que é o seguinte, se você acessa a internet, as redes sociais e usa aplicativos de mensagem, com certeza você já recebeu e deve ter repassado, sem saber, alguma notícia falsa. São as chamadas fake news, que se espalham rapidamente e muitas vezes elas são difundidas por robôs. Então, o impacto, a velocidade e o alcance dessas notícias é gigantesco e extremamente rápido. As fake news preocupam porque elas difundem notícias mentirosas que vão desde saúde. Então, por exemplo, um tratamento revolucionário, um remédio, uma receita para baixar determinada taxa, até passando por questões governamentais, até chegar na segurança nacional. Vários países estão preocupados com as fake news em relação à segurança nacional e até o Brasil vem vivenciando isso nos últimos meses, criando mecanismos, enfim, tentando montar comissões para que isso seja combatido de alguma maneira. E olhar para essa questão na escola é extremamente importante, porque se a gente está falando de boato, disseminação de informação falsa, a pergunta é, a gente está habituado a pesquisar? Qual é o papel da escola nesse sentido? Então, para tirar a nossa dúvida e conversar com a gente sobre isso, aqui do meu lado estão Cláudio Soares, que é autor do livro Fake News, Combatendo Notícias Falsas e Fatos Alternativos na Era da Pós-Verdade, jornalista e tecnologista. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag Educa. Eu que agradeço. E Creso Soares Júnior, que é jornalista também, durante muito tempo coordenou jornalismo de rádio em rede nacional, está habituado, enfim, com produção de notícia e professor de jornalismo da PUC aqui do Rio de Janeiro. Blogueiro também, posso chamar de blogueiro? E blogueiro também. Temos um blog. Você também tem blog, também. né? Blogueiro também. Então, o momento é agora de tirar as dúvidas e a gente trazer essa questão para a educação básica. Então, a gente já começa logo com o Cláudio. Cláudio, você... Pois não? Já? A gente já começa assim. Já começa. De supetão. Cláudio, o que são as fake news por definição? Na sua apresentação, você falou de aspectos fundamentais dessa definição, né? Notícias falsas já existem há muitos anos, né? Na verdade, eu acho que desde que o jornalismo existe. O que mudou na atual conjuntura, né? No atual papel que a gente está vendo, né? desse mal, verdadeiro mal do século, na produção, a desinformação como algo realmente necessário para quem está criando a notícia. Então, na verdade, em geral, a fake news é desinformação, mas com o objetivo de gerar confusão, conflito no receptor dessa notícia. E aí você tem um papel que eu acho que expande até a questão do jornalismo, né? Quer dizer, na verdade, ela está entrando na sociedade como um todo. A gente está vendo, a priori, né, de certa forma mais rápido, essa função no jornalismo, mas a ideia, na verdade, é que ela começou com a internet, na verdade, com a expansão de memes, né, e os trolls da internet, né, e agora está entrando de uma forma muito mais contundente
podendo até influenciar eleições, né, como a gente já viu em outros países, e esse ano está tendo essa preocupação. Como você falou, alguns países estão muito preocupados em criar leis, né, contra as fake news, né, para combater as fake news. Atualmente no Brasil a gente tem mais de 10 projetos de lei em tramitação, né, no Congresso. A França já está discutindo, na Malásia foi aprovada uma lei. Mas assim, é muito complicado você trazer essa solução de cima para baixo. Então, acho que a gente vai ter oportunidade de falar mais à frente, né? Mas existem alguns critérios que as pessoas podem usar para avaliar uma notícia e ter pelo menos um percentual de certeza de que aquilo pode ser verdade. Mas vocês não acham que isso aumentou muito com a facilidade das tecnologias e das redes sociais? Porque a gente já tinha os boatos, e aí quem é de redação sabe, né? Uma notícia falsa, né, implicava na demissão. Pois é. Na notícia que a gente chama num jargão jornalístico de barriga. Verdade. Flávia, tem uma situação que as redes sociais, elas fizeram com que as pessoas se arvorassem mais nessa distribuição de notícias, né? O que hoje até se costuma falar de jornalismo cidadão, que não é o jornalismo profissional. Então, com um celular, com uma máquina, o cara consegue tirar aquela foto, flagrar aquilo e transmitir. Então, isso acaba sendo um problema para essa difusão dessas informações. Só que as fake news, como o Cláudio tinha dito, tem uma fake news que é super famosa e super celebrada. Em 1938, por exemplo, Orson Welles simulou uma invasão dos mundos, né? E o povo norte-americano, a gente está falando de uma coisa acontecida há 80 anos atrás, o povo ficou achando que realmente estava acontecendo aquilo, as pessoas saíram correndo, teve gente que largou carro na estrada por causa disso. Então, assim, outro aspecto da fake news é que a fake news ela é atrativa. Por que ela é atrativa? Porque ela tem um fato maravilhoso. Ela tem um viés de emoção, né? Um viés de emoção. Isso. Então, isso acaba fazendo com que ela seja muito difundida. A difusão ela é rápida. Agora, qual é a questão? A questão é que você tem e orientar os adultos, né, os professores em sala de aula, têm que conversar com os seus alunos e dizer, olha, você tem que verificar qual é a procedência dessa informação. Se o seu pai, se o seu avô, se ele começa com uma história, com um boato, você dizer para ele também, olha, pai, será que é isso mesmo? Que a gente também tem um jargão em redação, né, que a gente diz isso está bom demais para ser verdade. Tem uma história essa história me foi contada uma vez, há muitos anos, um jornal do Rio de Janeiro enfrentou a seguinte situação. O Obama, já confundi tudo, o Osama Bin Laden teria ido para uma selva africana, conseguido fazer uma gangue de macacos e eles estavam saqueando as cidades. E um jornal do Rio de Janeiro publicou isso. A cara do Cláudio. Um jornal do Rio de Janeiro publicou essa história. E aí o editor, e quem me contou foi o editor, então não é fake news, a minha notícia não é fake news. A gente vai falar sobre fonte. E aí o editor virou pro estagiário, deve ter sido, ele falou que era um estagiário, nem sei se era. E ele falou, olha, eu não sei se eu te demito por você acreditar nessa história ou por, sendo essa história verdadeira, você não ter colocado na primeira página, porque imagina o Osama fazendo isso, recrutando. Toda essa operação, né? O que o Creso falou é uma coisa que eu acho que está até antes da definição de fake news. Porque o que eu tenho observado recentemente é isso, a questão, o conceito de notícia. O que é notícia, efetivamente? Eu tô assim, acompanhando, né, os desdobramentos e a gente vai ter ainda muitos até as eleições desse ano. Eu acho assim que vai ser muito difícil a gente conseguir resolver essa questão nas próximas décadas, porque isso é uma coisa que chegou e a gente vai ter que saber conviver com isso. Mas a questão é saber o seguinte,
notícia. O que efetivamente, qual é a definição de notícia? Primeira coisa, eu acho o seguinte, confundir notícia com verdade, eu acho que já é um erro. Na verdade, a exposição de fatos e checagem desses fatos é que tem que ser a prioridade. Então, quem lê, né, quem consulta, recebe uma informação, seja na internet, seja na mídia tradicional, seja na mídia alternativa, tem que avaliar uma série de critérios. Escrevi um artigo até recentemente, saiu há um mês no Globo, que eu falo dos 5 Cs de consumo crítico de mídia. Eu acho que é importante enfatizar isso nas escolas, alfabetização, midiática e informacional. Então, você tem que avaliar o contexto dessa notícia, você tem que avaliar a construção dessa notícia. A gente vê várias notícias, por exemplo, um exército de macacos ou mesmo erros de português na notícia já são coisas que a gente deve desconfiar, né, dessa notícia. A credibilidade da fonte é muito importante. É claro que não é infalível. A fonte pode errar, o jornalista pode errar. Então, eu acho até uma desumanidade, às vezes, quando alguém comete um erro, apontar, olha, é fake news. Não, às vezes é um erro que acontece. É né? mais um erro isso. É mais um erro, não a propositalmente querendo... porque a gente, nessa discussão das fake news, a gente tem sites, são montados sites, e aí sem erro de português, às vezes, né, são perfeitos, mas que são, inclusive, operados, né, por robôs para divulgar intencionalmente determinada notícia. Que é para influenciar. Essas notícias, elas têm por objetivo influenciar um comportamento. Sim, ou seja, para difamar alguém, né? Como foi o caso da Marielle, que inclusive um parlamentar e uma desembargadora difundiram em suas redes sociais notícias falsas sobre a vereadora Marielle. Eu queria pegar esse gancho para a gente falar o seguinte, pelo menos, e aí, Creso, você dá aula na graduação de jornalismo, acho que vale a pena a gente pensar isso. Cláudio lê muito, né? Tá em contato com as pesquisas e também escreve uma coluna num jornal de grande, né, circulação do Rio de Janeiro. Uma coluna de literatura. A questão a gente aprendia até um determinado tempo atrás, e isso tinha um peso, porque tem uma implicância criminal nisso, que são os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Sim. Eu tenho a sensação, e não sei se vocês têm essa sensação também, eu estou trazendo essa pergunta para cá, de que isso agora passa batido, assim. Eu não sei se as pessoas têm ideia que isso dá cadeia. Exato. Não, o que acaba acontecendo, Flávia, é que os grandes veículos, eles até continuam com essa preocupação por causa dos seus departamentos jurídicos e tudo. Mas com esse esgarçamento dessa relação, com essa história de todo mundo pode ser jornalista, todo mundo com um smartphone pode dar essa informação, isso com certeza cai em desuso. As pessoas não têm. O jornalismo profissional tem um código de ética, tem tudo que a gente repassa para as pessoas. Mas a partir do momento que isso se esgarça, ou seja, que qualquer um pode fazer, não tem essa preocupação ética que a gente tem de ética profissional. Então, o que acaba acontecendo é isso mesmo. As pessoas perdem essa noção de que, se você... crime, né? Exato, do crime. Agora, Flávia, a gente tem uma coisa que é impressionante. Por exemplo, todo mundo fala como o Trump usou o Twitter, né? Poxa, ele acabou de fazer uma fake news, que foi dizer para o primeiro-ministro do Canadá: mas não foram vocês que destruíram a Casa Branca, quando, na verdade, foram os britânicos. E ele disse que foram os canadenses. Então, assim, o Trump ainda subverte essa história da fake news de um jeito pelo seguinte: é o presidente dos Estados Unidos, é o cara mais poderoso da Terra que chega, né, e mente na rede social e estabelece uma relação com o seu... eu ia falar ouvinte, né? Com o seu eleitorado direta. Ele não precisa da intermediação. Tem uma coisa pior. Anteontem ele falou que, ontem ou anteontem, que o principal inimigo dos Estados Unidos, da população americana, é a mídia tradicional. Isso é extremamente grave, vindo de um presidente de uma nação como os Estados Unidos. Então, eu até fiz um alerta, que a gente precisa ter isso em debate no país. Eu acho que as fake news, eu entendo que em toda crise existe uma oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade, inclusive, dos jornalistas
reverem seus processos. Eu acho que a questão da velocidade que a internet nos dá essa necessidade, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente precisa ter qualidade de informação. A rapidez, ela mostra que talvez algumas coisas no nosso processo tenham que mudar, né? Por exemplo, o caso da Marielle é um caso assim, pedagógico. Durante vários dias, até hoje, né? Quer dizer, são Hoje, 3 meses, né? Hoje tem 3 meses e nenhuma informação. É uma história em andamento. É uma living story, né? Quer dizer, o americano gosta de usar esse termo, né? Quer dizer, na verdade, a cada dia você tem um desdobramento. E a questão emocional, aí eu escrevo no jornal a respeito de literatura, né? E eu acho que esse componente emocional torna também as fake news uma coisa assim, quase como se fosse uma ficção, só que não é uma ficção, é como você falou. Não existe algo que eu possa fazer e não vai ser cobrado. Por isso que eu acho que talvez a gente nem precise de novas leis. As leis já estão aí. Uma lei de fake news, eu acho que as leis já existem, elas precisam ser cumpridas, né, implementadas. Você que está acompanhando a gente aí nas redes sociais, enfim, conta pra gente a sua experiência, como a sua escola está lidando com isso, se tem algum trabalho na sua escola dentro dessa abordagem, a gente quer te ouvir. E mande também suas perguntas pelo WhatsApp, pelo Facebook, que esse é o espaço para discussão. A Multirio, ela tem por premissa desenvolver vários projetos e, por ser uma produtora educativa, obviamente, a gente vai para dentro da escola ouvir, né, dos alunos, dos professores, dos membros da escola, o que eles pensam sobre determinado tema, determinado assunto. E o pessoal do departamento de design e tecnologia estava fazendo um projeto relacionado a boas condutas, bom comportamento nas mídias sociais, porque a gente tem cyberbullying, a gente tem uma série de coisas acontecendo, né? E aí veio uma fala de fake news. Então, esse projeto foi desenvolvido com a escuta de adolescentes do 5º ao 9º ano de 2 escolas. Uma é aqui do lado, que é a Abílio Borges, e a outra é a Escola Grécia. Então, eu vou chamar um VT para a gente assistir no que resultou a fala dos alunos e a gente discute em cima disso. Vamos lá? Legal. O jogo Caô Digital, a partir de uma demanda, uma ideia original de trabalhar com jovens boas práticas da internet. Só que durante o desenvolvimento, nós começamos a ver que o assunto fake news começou a se tornar muito importante. E o jovem, ele é bombardeado diariamente com esse tipo de informação. Nós ouvimos muito, poxa, eu nunca vou ao fundo na notícia, só leio o título às vezes e passo. Eu não verifico se aquilo é verdadeiro, se aquela data é uma data atual. Ou seja, eles têm uma série de coisas que é comum das pessoas que hoje em dia não identificar as fake news e trabalhar muito assim mais o lado emocional. Então eles pegam aquela notícia, isso aqui é legal, vou passar e passa. O jogo é o seguinte, é um jogo de plataforma, classicão. Ele é dividido em 5 fases. Cada fase representa uma área grande da internet. Redes sociais, por exemplo, YouTube, Instagram. Tudo que os alunos estão mexendo no dia a dia. O jovem, na realidade, está mexendo no dia a dia. Então, o aluno passa por todas essas fases e dentro delas, o que ele faz? Ele vai receber dicas importantes. Olha, por exemplo, veja o título, cheque qual é a fonte da sua notícia, se a data é atual ou antiga e por aí vai. Olha, pessoal, queria convidar vocês que a partir de agosto vocês vão ter uma versão do jogo para poder brincar, entender como é que o jogo funciona, como é que identificam as fake news. Eu queria fazer esse convite para vocês visitarem nosso portal e jogarem. Eu espero que vocês se divirtam bastante. A gente viu o joguinho lá em cima, né? E eles pegaram todas as indicações de como reconhecer fake news. E tem uma fala que eu acho interessante, que é, eu vejo o título e repasso. Eu estava fazendo um curso de mídias sociais, dessa parte toda de AdWords e tal, e é impressionante, porque tem num determinado momento que quanto mais chamativo o título, melhor. Sim. Né? E a carga emocional do título. A gente está acostumado a lidar com o título, e a fala do aluno é essa, eu olho o título, para mim já é bom, eu passo adiante sem ler. Isso é preocupante porque bate naquilo, Cláudio, que a gente estava conversando sobre alfabetização, né, midiática e informacional. E o que você falou assim, existe um conceito chamado de arquitetura de persuasão. Todas as plataformas de mídia social criam um ambiente que
te induz ao compartilhamento e ao engajamento. Quanto mais for emocional o conteúdo, e não importa que ou você concorda ou você discorda, de qualquer forma, se te atingir emocionalmente, você vai compartilhar, você vai ficar mais tempo naquele espaço, naquela notícia, naquela imagem, e é aí que é o complicador, né? Porque, na verdade, num ambiente polarizado, como o que, na verdade, nós estamos vivenciando, eu acredito, aí é que nem aquela história, para quem for um pouco mais antigo, é o segredo de Tostines, né? Você não sabe o que gerou antes, né? A coisa. Então, é nesse ponto que o professor tem que trabalhar com seus alunos, né? Quer dizer, tentar avaliar criteriosamente. Hoje não dá mais para você ser isento na questão da leitura, ler tranquilamente. Você até pode ler tranquilamente, mas assim, na hora que você for compartilhar, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Saber exatamente o que se está compartilhando. Um caso muito fundamental é o que aconteceu essa semana, né, a respeito do terço que o Papa teria ou não enviado para o Lula. Quer dizer, na manhã é uma história, ao final do dia é outra história. E nós estamos nesse meio. Quer dizer, existe esse conceito mesmo, né, de história em andamento, em movimento, que a gente vai ter que aprender a conviver. Porque a mídia social, as coisas acontecem muito rápido. Né? A gente tem participação aqui, olha, a Ana Batista, qual o potencial pedagógico das fake news na escola? A gente pode trabalhar a história? Como é que faz? Eu acho que pode, eu acho que se deve, né? Quer dizer, como eu falei, eu acabei falando só dos 6, né, do consumo, né, responsável, né, de mídia, né? Você tem, né, o contexto, a construção, tem a credibilidade, tem também a corroboração, quer dizer, você avalia, não tratar somente de uma fonte, você procurar, né, obter outras fontes para aquela notícia e, obviamente, o contraditório, que é o quinto, né, quer dizer, você ter a confrontação, inclusive com opiniões diversas, diferentes daquele contexto, daquela notícia. E isso eu acho que, no meu artigo ele dizia isso, né? Quer dizer, fake news a gente começa a combater na escola. E eu acho que talvez vai ser cada vez mais cedo. Eu penso hoje, talvez ali no ensino médio, mas talvez a gente tenha que seguir até aprofundar um pouco em idades menores, porque essa é a realidade daqui para frente. Os jornalistas tradicionais vão ter que reaprender a fazer o seu trabalho, o seu ofício. Eu acho que a questão aí é o fazer jornalístico, né, que tem que ser revisto. Tentar entender que a velocidade da plataforma não necessariamente vai requerer a sua velocidade, quer dizer, é preferível ser criterioso, transmitir uma notícia correta do que tentar atender ao furo jornalístico, né, ou essa velocidade que cada vez vai ser maior, né? Eu estava aqui pensando, você tem filhos, né? Tenho. Você tem filhos também. Hoje em dia a garotada é toda youtuber, né? Todo mundo tem um canalzinho no YouTube, você tem uma criançada youtuber. Até para você construir o seu conteúdo do que você vai falar ali no YouTube, você tem que pesquisar. Então, na nossa época, né, que já não temos assim, digamos, 20 anos mais, né? A gente recorria a Barça, a companhia, um monte de enciclopédia, né? Se tivesse que fazer uma pesquisa, ia em determinadas fontes, acho que é importante saber quais são as fontes, mas hoje em dia a criançada acaba replicando, não só o adolescente, mas as crianças menores também vão replicando histórias e conteúdos, pego aqui, pego acolá e tal, até para montar o conteúdo do seu canal ali no YouTube, né? Eu acho que tem uma questão que, e na escola, você falou das leis, né, Cláudio? E eu acho que tem uma questão da leitura dos jovens. Por quê? Os jovens, eles não conseguem, eu estou generalizando, mas assim, não há o hábito mais de uma leitura profunda sobre aquilo. Então, você acaba fazendo uma leitura por links, aquele do hiperlink. Aí você vai misturando aí você vê um link no meio do assunto que você vai, aí você pula para lá e você não se aprofunda. Eu acho que é um conceito antigo e clássico. Quer dizer, você vai conseguir construir um repertório para combater o efeito da fake news lendo. Exato. Isso é fundamental. A leitura, de ter grandes
grandes nomes, ler Machado de Assis, É. sabe? Ler Zé Alencar, ler. Ler. Né? E aí isso te dá um repertório para que você fuja da armadilha da fake news. E é a velocidade. Olha, eu dou aula em universidade há 16 anos. A velocidade dessa geração é impressionante. E é uma geração que sabe editar instintivamente. Então, assim, é simples. Cláudio concordando. Mas porque, sabe, essa geração sabe editar instintivamente, assim, se não ficou interessante, ele descarta. É assim, lendo, é assim, vendo um clipe, vendo um filme, vendo um vídeo, e aí ele vai e edita. Eles são rápidos editando, né? E isso, obviamente, tem uma contrapartida. Eles são rápidos editando porque eles têm a velocidade, mas eles também têm certa dificuldade com a profundidade. Cláudio gostou. Uma coisa que o Creso falou no início, que eu achei fundamental, porque assim, eu estou nessa história de internet há muitos anos. Eu fui um dos primeiros usuários de internet no Brasil. Sei lá, na universidade em 89, assisti em 94 chegar. Então, houve uma época que somente os profissionais de tecnologia usavam internet. Hoje, popularizou. O jornalista está passando pelo mesmo problema. Então, como você separa o joio do trigo? É justamente você criando critérios, metodologias. Quando a gente fala, uma coisa que eu acho muito interessante é que checagem sempre esteve no âmago do jornalismo. Apuração, gente. Apuração. Eu bato nessa tecla. E hoje virou uma feature, quer dizer, algo que é algo a mais do jornalismo. Isso é estranho, né? Deveria ser estranho. o lógico, né? O jornalista só publica o fato. E isso não resolve. Isso também não resolve. Por quê? Porque você tem hoje um volume de informações que é praticamente humanamente impossível você tratar. Então, por mais que a gente queira ser rápido, a gente tem a limitação de ser humano, a gente não é máquina. Como você falou, os robôs eles estão ganhando características cada vez mais de aqueles testes de máquina de Turing, né? Quer dizer, você não vai saber mais se está falando do outro lado com uma pessoa ou com um robô. Hoje, a gente nem entrou no aspecto das deepfakes, né? Que até recentemente teve o vídeo do Obama, né, falando, só que não era o Obama, era um software em que colocava frases e você, olhando o vídeo, você praticamente não conseguia identificar que não era o Obama. Então, isso já está andando lá nos Estados Unidos, não chegou no Brasil ainda, mas e quando chegar? Será que a gente vai estar preparado para isso? Eu acho que hoje a gente já não está. Agora, qual é o papel da escola? A gente já está chegando nos minutos finais do programa. Qual o papel da escola nesse contexto todo, né? Eu sei que os professores, coitados, a gente exige demais do professor nesse sentido, mas qual é o papel da escola nessa discussão? Eu acho que é entender que isso é um assunto muito importante, porque a gente está falando de jornalismo, né? Mas a gente tem um impacto também no que é ensinado para os jovens, né? Para os adultos. Os bibliotecários eles estão assumindo um papel fundamental nesse processo. Eles chamaram para si. Eles, como profissionais, você encontra várias coisas organizando na internet, dados. Né? Isso. E eu acho que os professores, em sala de aula, e aí eu acho que também os jornais, né? O profissional deveria também participar disso. Isso, como você falou, não é desumano você esperar que só o professor sozinho resolva esse problema. Não vai ser. Não vai resolver. A gente vai precisar realmente de um esforço conjunto dos profissionais de jornalismo, tecnologia, os professores, tentando passar essa importância para os alunos. Olha, a gente está aqui com 1 minuto já corrido, então vamos ser rapidinho. Qual a expectativa, a pergunta da Clara, dos convidados nesse ano de eleição? Como é que a gente pode se proteger? Olha, a gente tem que se proteger procurando publicações que você entenda como corretas, os grandes jornais mesmo, Folha, Estado, Globo, procurar checar essa fonte e ver e tentar confiar que elas não estejam erradas também. É ver a procedência da informação e não espalhar por aí, porque senão você vai correr o risco de passar uma fake news. Cláudio? Eu acho assim que quando o conteúdo for muito emocional, a gente tem que desconfiar. Não quer dizer que seja uma notícia mentirosa ou errada, mas assim, a gente precisa realmente confrontar, pelo menos confrontar essa notícia com outros canais, né? Claro que
a imprensa que já tem, a tradicional que já tem uma certa credibilidade, né, a gente precisa também avaliar comparando, né? Mas eu acho que é por aí, mais ou menos por aí. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. O Hashtag Educa já está terminando e você tem mais conteúdo nas postagens do Facebook e no portal. A gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau!